Manuel Falcão é o convidado de hoje do Meios e Publicidade. O diretor-geral da Nova Expressão vai falar connosco sobre os novos projetos da Agência de Meios, assim como ajudar-nos a perceber um pouco como é que está o panorama dos mídias e do investimento de publicidade em Portugal. Manuel Falcão, muito obrigado por ter aceito este convite. Começava por lhe perguntar que mudança é que vai haver na Nova Expressão, já que a Columbus deixou de existir e a agência prepara-se para fazer parte de uma nova network de agências de meios independentes. Exatamente. Obrigado, Rui. Como o Rui disse, a Columbus deixou de existir a meio, Columbus Media International deixou de existir sensivelmente a meio do ano passado e houve um movimento de uma série de agências que tinham integrado a Columbus e de outras novas para criarem uma estrutura até mais formal e mais organizada que foi lançada agora há poucos dias e que se chama Local Planet. A Local Planet é uma network internacional de agências independentes, mas com uma estrutura centralizada, duas, aliás, uma para o continente americano e outra para a Europa. A Europa ficará sediada em Londres e o CEO da companhia será Martin Rattle, um executivo deste meio, com larga experiência internacional. A Local Planet vai agrupar agências que têm operações em 40 territórios. Seremos perto de 3.000 pessoas na network, com capacidades técnicas grandes, avançadas e com uma faturação global que já é superior a 10 mil milhões de dólares. Pensamos que irão muito rapidamente aderir novas agências e a Nova Expressão tem o prazer de ter sido convidada a ser um dos 17 acionistas fundadores da Local Planet e seremos, portanto, o braço português da Local Planet. Já agora, nessa estrutura acionista, qual é que é a percentagem que varia conforme os territórios. Varia conforme os territórios e a importância e o peso dos respectivos mercados. São percentagens variáveis, como eu disse, em função disso, que vão desde 1%, 2% até 15% no máximo. Portanto, depende muito da faturação. E no vosso caso, qual é? No nosso caso é 1% dentro do índice dos territórios, do peso dos territórios na agência. Ou seja, esta nova estrutura será equivalente a uma network de mídia de um grande grupo? Ou, por enquanto, não existe essa ambição? Existe essa ambição e existe essa missão de conseguirmos ter uma resposta competitiva em relação ao que os clientes internacionais normalmente procuram numa estrutura desse género, ou seja, a certeza de que ao entregarem os seus investimentos de mídia, eles são tratados com cuidado nos diversos territórios, por gente, por equipas profissionais que saibam o que é melhor em cada território. Penso, aliás, que o facto da Local Planet ser uma agência mundial, ser uma network mundial, mas ter um funcionamento depois muito local, baseado na experiência local das agências independentes, das maiores agências independentes de cada país, vai acabar por possibilitar isso. Na realidade, a Columbus nunca tinha conseguido ter clientes globais e a ambição da Local Planet é ter clientes globais e ter contas alinhadas internacionalmente. Do nosso ponto de vista, o nosso objetivo também, independentemente de trabalharmos nessa matriz, existe um outro objetivo que tem a ver com possibilitar que empresas portuguesas que são nossas clientes possam ter um apoio à sua internacionalização e à sua expansão numa série de mercados europeus ou até asiáticos, por exemplo, ou africanos, ou do continente americano, onde a Local Planet tem presença e está a funcionar. Portanto, presumo que o objetivo a curto prazo seja então que a Local Planet comece a ser chamada por clientes internacionais para concursos e, nesse caso, caberia à Nova Expressão representar esse cliente em Portugal. Exatamente. Portanto, esta estrutura central, como o Rui também sabe, há muitas consultas internacionais de clientes multinacionais que têm o planeta dividido em áreas, em territórios. O território europeu e o território do continente americano normalmente são tratados em separado, mas a Local Planet vai, quer num caso, quer noutro, com certeza está a fazer todos os esforços para ser integrada em vários pitches que estão a decorrer neste momento. A Nova Expressão sente no seu cotidiano que digamos que é penalizada pelos clientes por ser uma agência 100% nacional. Até pergunto isto para fazer um pouco a ligação para um caso recente
que envolveu o Turismo de Portugal para a conta de meios digitais, em que a primeira versão do concurso tinha umas regras que pareciam feitas à medida das multinacionais. E até puxei este assunto porque o Turismo de Portugal é vosso cliente. É nosso cliente. O contrato, nós ganhámos uma consulta pública há 4 anos atrás e ainda decorre durante este ano, mas como também concorremos a essa nova consulta, enfim, estamos coibidos de nos pronunciar sobre ela. Mas voltando ao outro lado da sua pergunta, a questão é mais esta. Os nossos clientes verdadeiramente não, os clientes que nós temos não nos penalizam por isso. Não nos penalizam por sermos uma agência portuguesa e não termos uma presença, não sermos parte de um grupo internacional. O que acontece às vezes é que alguns grandes clientes olham para nós e pensam que podemos não ter o músculo para competir em pé de igualdade com algumas das multinacionais, quando de facto até temos. Somos sócios em Portugal da Power Media, é uma das grandes centrais de compras e não existe esse problema de dimensão verdadeiramente. Eu costumo dizer que se nós fizéssemos um exercício de pegar nos clientes das agências, enfim, do ranking Media Monitor que existe e retirássemos os alinhamentos internacionais, a nova expressão que está no 12º, 13º posto desse ranking, que depende um bocadinho da altura do ano e dos meses, a nova expressão estaria certamente na parte de cima da segunda metade do top 10, só com os clientes nacionais, se nós contássemos só os clientes nacionais. A verdade é que nós chegamos ao dia 1 de janeiro de cada ano e não temos um orçamento de alinhamentos internacionais. E isso sim é uma questão que nos obriga a um esforço permanente e constante de new business no território português, de angariar clientes, mas também é isso que é um desafio para podermos trabalhar com muito gosto e empenho com grandes e médias empresas nacionais, que são o núcleo dos nossos clientes e que nos têm ajudado a crescer ao longo dos anos. Mas com isso quer dizer que os seus colegas das multinacionais estão acomodados às contas que chegam por alinhamento? Quer dizer que têm uma vida mais fácil no dia 1 de janeiro do que nós temos. Quer dizer isso claramente. Entretanto, e eles sabem. Entretanto, o perfil dos vossos clientes também acaba por ser diferente das outras agências, porque realmente há pouco referiu que, por exemplo, a Nova Expressão está em 12º lugar no ranking Media Monitor, pelo menos no ano passado, mas tem um investimento muito grande na área de imprensa e, aliás, a agência de meios cujos clientes investem mais em imprensa. Porquê que isso acontece? Uma situação conjuntural e que tem a ver com o perfil dos clientes. Nós, o ano passado, tivemos um crescimento importante em televisão. Nós tínhamos um investimento em televisão percentualmente muito baixo e tivemos um crescimento significativo em televisão. Ainda não estamos ao nível que gostaríamos de estar. Mas aí quais é que foram os clientes responsáveis? Basicamente a conta do Leclerc, portanto, dos supermercados Leclerc, que nos ajudou muito a reforçar o investimento em televisão. E também crescemos muito no digital, graças à conta do Turismo de Portugal, exatamente. Portanto, esses dois, nós temos um investimento digital muito grande, acima da média do mercado, claramente no top dos investimentos digitais do mercado português. Em televisão, o ano passado progredimos bastante. O que é que nós não temos? Não temos produtos de grande consumo, portanto, não temos nenhum produto fast moving goods, não temos esse tipo de produtos que tipicamente são produtos de alinhamentos internacionais de grandes empresas do setor. E isso é uma das razões para nós não termos o investimento de televisão proporcional ao nosso share de mercado. Mas parece-lhe que os suportes tradicionais de imprensa estão menos interessantes para a globalidade das agências de meios? A imprensa atravessa uma situação, enfim, toda a gente sabe, infelizmente, que tem a ver com uma quebra progressiva do número de leitores e da audiência. Portanto, isso acaba por se refletir. E, além disso, claro que existe no mercado português, e também é sabido, que o acesso à televisão, mesmo aos canais generalistas, é relativamente barato ou comparado com o que é nos outros países e não é muito superior ao preço da imprensa. Portanto, um bom número de anunciantes que tradicionalmente fazem imprensa em grande quantidade noutros mercados, aqui concentra-se na televisão, porque o preço de acesso, o preço de entrada é mais acessível.
Também lhe perguntava se do lado das agências de meios, e pronto, já que estávamos a falar de imprensa, se sentem falta da edição do Diário Económico em papel, que teve, digamos assim, uma suspensão um pouco atribulada e que quase que apanhou o mercado de surpresa. Sim. Era uma coisa que estava mais ou menos no horizonte se não aparecesse um comprador, não é? Coisa que acabou por não suceder. É sempre mau perder alguma concorrência, portanto, é sempre mais agradável ter concorrência num determinado setor. Hoje em dia, em termos de papel, jornais económicos, diário fica o Jornal de Negócios e em semanários a Vida Económica, o Hoje e o Dinheiro Vivo, que são tudo isto realidades diferentes, mas com certeza que a falta de mais um jornal diário nesta área poderia aumentar a concorrência e, com certeza, aumentar até a qualidade dos dois produtos. Mas, por exemplo, acha que há margem para aparecer um novo título de economia, e se calhar, ou em papel ou digital? Acho que é provável que apareça. Acho que vamos assistir com certeza nos próximos meses, no próximo ano, a alterações no panorama mediático português. Com certeza que a realidade do digital, que tem uma possibilidade de concretização de projetos, porque não tem custos industriais ou tem custos de base diferentes, permite que alguns projetos possam ensaiar essa plataforma, à semelhança do que acontece noutros países. Portanto, aliás, o próprio Diário Económico está a tentar sobreviver apenas no online. Penso que é provável que venham a existir mais projetos nesta área económica, dentro do digital. E recentemente apresentaram-lhe algum projeto, ou algum esqueleto de algum projeto que nos próximos meses possa ganhar forma? Por enquanto ainda não, mas existem estudos, existem equipas no mercado a trabalhar nesse assunto. Não sei se pode adiantar alguma coisa ou se não é deve endereçar essas questões a outras pessoas. Não me cabe a mim falar do que outras pessoas estão a fazer e que ainda não é público. Então, voltando à imprensa e ao mercado, como é que, e neste caso à imprensa, aos grupos de mídia, como é que vê o projeto da plataforma de meios privados de criar uma estrutura de publicidade digital para concorrer com o Google e com o Facebook? Temos que ver bem o que é que vai ser feito. Ainda não consegui perceber, e penso também que a plataforma ainda não tem uma ideia absolutamente fechada sobre o assunto, sobre os moldes em que isso vai funcionar. Houve uma experiência semelhante em Espanha, com os principais grupos editoriais, que não correu muito bem, portanto acabou por não resultar. Isto tem a ver essencialmente com um problema, que é a qualidade do inventário, portanto da disponibilidade de espaço digital para publicidade que cada um dos grupos colocar nessa plataforma. Se for um inventário secundário, sem muito interesse, não sei o que é que pode acontecer. Os grupos vão guardar o fundamental do inventário para eles próprios venderem, vão colocá-lo na plataforma, a plataforma vai ser aberta e concorrencial, vai ter em conta as reais difusões e as reais audiências dos vários, os números vão ser abertos. Tudo isto são questões que são, aliás, as questões que levaram a que em Espanha houvesse problemas, são questões que condicionarão, com certeza, o desenvolvimento da plataforma. Nós achamos importante que haja uma presença forte digital de meios portugueses. A paisagem digital, nem aqui, nem em país nenhum, se resume ou pode resumir ao Google e ao Facebook. É fundamental que hajam meios nacionais, sejam eles oriundos da imprensa ou da televisão ou da rádio, que tenham uma expressão digital forte e coerente, porque são eles que têm a ver com a nossa realidade cultural e social, são eles que sabem falar melhor do que aqui se passa, e é neles, em primeiro lugar, que as pessoas vão querer saber o que é que se passa no dia-a-dia do seu país. Portanto, faz todo o sentido que isso aconteça. Vamos ver se os grupos se conseguem entender nessa área de uma maneira positiva, como infelizmente ainda não se conseguiram entender noutras. Do lado dos anunciantes, há essa, digamos que essa valorização dos meios nacionais? Em relação ao digital, eu penso que sim. Claro que há uma força muito grande em relação ao Google e ao Facebook, pelas razões que são conhecidas. Enfim, tornou-se habitual dizer que o Google sabe tudo sobre o mundo e a grande diferença é que o Facebook sabe tudo sobre as pessoas. É uma diferença importante. Os meios portugueses sabem tudo sobre Portugal e sobre as pessoas em Portugal. Portanto, é neste triângulo
que têm que se julgar as coisas. Mas eu acho, aliás, a prova disso é que tem havido um crescimento de investimento digital em meios portugueses. Acho que existem potencialidades, não vou citar nomes, mas existem potencialidades e há um interesse efetivo das pessoas por anunciarem naqueles que são mais lidos e mais consumidos e que têm melhores plataformas móveis, por exemplo, que hoje em dia é um fator absolutamente decisivo para se conseguir monetizar essa experiência. Mas, ou seja, quando diz que está a haver mais investimento, tem a ver com o facto de, por exemplo, os títulos terem uma audiência maior, ou é mesmo o próprio espaço publicitário, o preço que está a ser valorizado? Eu penso que o que está a ser valorizado é a audiência, é a possibilidade de comunicação. Hoje em dia, o digital é, sobretudo, um canal de distribuição. É um canal de distribuição onde nós podemos ler, onde nós podemos ouvir, onde nós podemos ver imagens em movimento ou ver imagens estáticas, e isto tudo coexiste no digital. O digital não é por si só um meio. O que interessa aqui é ver qual é o conteúdo que está dentro desse meio. Portanto, esse é o assunto da questão e ver como é que ele consegue contactar, ser o veículo de comunicação com as pessoas. Eu penso que é evidente, por exemplo, para dar o caso da imprensa desportiva, a imprensa desportiva, cada vez que há um desafio importante, os sites da imprensa desportiva têm, como o Rui sabe, uma avalanche de procura, de contactos, da mesma forma que semanas de grande intensidade política em Portugal, como algumas que já passámos, quer nas eleições, quer no processo de formação do governo, por exemplo, ou aqui há pouco tempo com as primeiras mexidas no atual governo, com o incidente que houve no Ministério da Cultura, provocam logo um aumento de contactos e de visitas naquelas publicações que têm uma informação política mais viva e mais atuante. E, aliás, na última semana até se verificou isso, por exemplo, na televisão e no cabo com a SIC Notícias. Exatamente. A ter um bom desempenho por causa do Panama Exatamente. Papers. Também lhe perguntava sobre outra questão que tem a ver com a atualidade do nosso mercado, que é esta decisão do Observador sair do Netscope com duras críticas à forma como a Marktest funciona e apontando críticas muito precisas à medição da audiência online. Como é que vê esta questão? Eu acho que quando se tem um painel que tenta ter regras comuns aceitas por toda a gente, como é o caso dos painéis que a Marktest elabora, é muito difícil que toda a gente esteja integralmente contente. Eu acho que o mercado em geral tem confiança nos métodos e nos sistemas utilizados pela Marktest, tanto mais que são a referência que nós utilizamos. A história tem mostrado que quando alguém não quer estar num painel da Marktest, é porque tem medições próprias que indicam valores diferentes dos da Marktest, ou porque não quer submeter as suas medições a essas bitolas. Eu tenho pena que o Observador tenha decidido sair, porque de facto fica muito complicado depois comparar o que é incomparável, porque os sistemas de medição do Observador são baseados em premissas que não são iguais às dos outros que estão a ser auditados. Portanto, independentemente da justeza ou não das razões, deixa de haver um ponto de comparação efetivo. E toda a gente perde se deixar de existir esse ponto de comparação. Ou seja, do lado dos anunciantes e das agências de meios, isto é um movimento que pode levar a que haja menos investimento no Observador? É muito cedo para dizer isso, mas vamos imaginar que havia uma televisão que tinha um sistema de medição próprio que lhe era mais favorável. Em vez de ser o da GfK, que existe neste momento no mercado, que uma televisão qualquer decidia, eu não estou de acordo, eu não tenho só 28% de share, eu tenho 32% pelas minhas contas, não quero este sistema, quero o outro. O mercado fica todo desequilibrado a partir daí. Porque acreditamos em quem? O preço do rating vai ser qual? O que corresponde à medição que o mercado aceitou ou a que um determinado órgão faz livremente com uma metodologia própria, que apesar de tudo não é tão auditada e tão escrutinada como aquela que o mercado faz. Porque o problema põe-se no fim do dia aí. O escrutínio que é feito sobre uma medição própria será
tão rigoroso como o escrutínio que o resto do mercado faz sobre medições conjuntas? Essa é que é a questão. A certa altura se irá pôr. Por exemplo, o observador levantava a questão do Netscope não medir todo o consumo dos conteúdos do observador, nomeadamente através das apps, que poderá, segundo eles, representar 10 a 20% da audiência. Ou seja, nesse aspecto, o Netscope acaba por ser incompleto a fazer a radiografia das audiências no digital. Sim, mas não é só o observador que tem apps. Quer dizer, a verdade é essa, não é? Portanto, isso aplica-se às apps do observador, mas aplica-se às apps dos outros meios todos, e quase todos têm. Curiosamente, nesta declaração do observador, não é, em que anunciam que saem do Netscope, também fizeram público um desconforto que existia em alguns, em alguns meios, por exemplo, com o facto das audiências do Expresso integrarem também a revista Blitz e a Exame Informática ser uma forma do jornal apresentar audiências mais robustas. E, por exemplo, também acontecia com o Jornal de Notícias e com a Ocasião. Não penso, e acho que o Rui percebe o que eu digo, que essas medições marginais sejam verdadeiramente significativas no bolo central. Ok, muito bem. Estamos aqui a falar do digital, tivemos há pouco a falar do papel e é curioso como no digital parece que o sistema de medição é cada vez mais sofisticado, mais apurado, mas depois na versão em papel as coisas já não são assim. Em relação à medição, sim. Eu acho que a APCT tem feito um esforço enorme. Bom, o Baremo da Marktest faz o trabalho que o Baremo da Marktest tem que fazer em relação à medição da audiência e por estudo e avaliação. A APCT, que faz a auditoria das tiragens e da circulação, tem feito um trabalho muito grande nos últimos anos no sentido de credibilizar os dados que disponibiliza e no sentido de utilizar sistemas e criar plataformas que permitam, de alguma maneira, que a sua medição também seja integrada no planeamento, coisa que não existia aqui há uns anos atrás. Portanto, de uma forma geral, eu até acho que se tem progredido no setor da imprensa, em papel, no que diz respeito à medição da circulação. Portanto, acho que, quer dizer, estamos confortáveis com os dados que temos. Acho que toda a gente está, aliás. Pois, aliás, até perguntava nesse sentido, porque quase ciclicamente a questão das audiências nos diferentes meios é assunto de polémica ou algum tipo de desconforto. Mas, na sua opinião, então, neste momento, há todas as razões para acreditar nos instrumentos que existem no mercado? Os instrumentos de medição do mercado causam sempre polémica, sobretudo a quem não está em primeiro lugar. Faz parte da vida, aqui ou na China. Não varia. Mas eu acho que, mais uma vez digo, eles partem de um entendimento comum, partem de um sistema consensualmente aprovado que as várias partes aceitam. Por exemplo, no caso da televisão, existe um órgão, não só no caso da televisão, no caso dos meios todos, existe um órgão que é a KM, que junta todas as partes do processo, portanto, os publishers, as empresas, os grupos de mídia, os anunciantes e as agências de meios, e tenta, entre todos, consensualizar o que é que são as regras de mercado. E tem-se dado passos nesse sentido. Nem sempre toda a gente fica contente e com a mesma opinião, mas toda a gente, no fim do dia, gosta que haja uma medição uniforme do mercado, porque é a única maneira que nós temos de comparar uma determinada campanha em determinadas situações com outra campanha nas mesmas situações e condições. Bem, já que falávamos de audiências, claro, até passávamos para a televisão, em que parece que não há mês em que os canais de cabo não ganham cota. Perguntava se acha que se há maneira dos canais generalistas conseguirem impedir esta queda. Eu gosto, em relação aos canais generalistas, eu gosto de citar o Mark Twain sobre aquele caso de um jornal que noticiou a sua morte. Eu acho que a morte da televisão ainda é largamente exagerada. E acho que não... ela vai continuar a existir e ainda é dominante, ainda é o órgão com maior... que capta não só a maior fatia do investimento publicitário, como tem maior audiência. Mas aqui eu acho que é interessante voltarmos àquele ponto do digital.
Nós, hoje em dia, temos formas de consumo da televisão que não são as fórmulas tradicionais. E os conteúdos gerados em televisão acabam por ter uma audiência para além da sua emissão linear. O que nós vamos assistir nos próximos anos é a uma progressiva transferência da forma de ver televisão do que nós temos hoje em dia, com os ecrãs grandes de plasma na sala, ou seja onde for, para ecrãs mais pequenos, provavelmente, ou para uma Smart TV feita de outra maneira, ou para a Apple TV ou outro sistema qualquer do género que exista e que venha a funcionar. Agora, é evidente que, por um lado, quando há um esforço grande em Portugal para que haja a rede de fibra óptica se estenda por todo o país. Quando a rede de fibra óptica estiver ainda mais disseminada, e ela continua a ser o fator mais relevante para a utilização de banda larga, as estatísticas da Anacom indicam claramente que, à medida que a fibra óptica entra em determinadas regiões, altera-se o padrão de consumo de internet medido em termos de banda larga. Isso tem consequências claramente na visualização de vídeo, que é o grande consumo, de download de dados na internet. Também sabemos todos perfeitamente que hoje em dia o consumo de internet tem o seu pico exatamente à hora de prime time de televisão. E também sabemos que à volta de 60% das pessoas está em double screening já. Portanto, tudo isto são fenómenos que alteram o nosso padrão de comportamento em relação à televisão. Não penso que a televisão a televisão generalista vá deixar de existir nos próximos anos. Penso que com certeza ela arranjará formas de se reconverter. É provável que ainda deixe mais alguns pontos da audiência. É provável que estabilize num ponto qualquer e que encontre formas de cativar a audiência em outras plataformas, em outros sistemas de distribuição. Uhum. E neste novo panorama, que papel é que vê para a televisão pública? E aqui até pergunto, tendo em conta, não é, que foi diretor do segundo canal, como é que vê esta nova administração? Vejo esta nova administração como uma administração que está a fazer o seu caminho e que está a tentar, com certeza, encontrar um rumo. Eu acho que não existe ainda um rumo para o Serviço Público de Televisão em Portugal. Acho que isso é claro. Não sou o único a dizê-lo. Esta opinião é exclusivamente individual, só me veicula a mim. Mas eu acho que existe alguma esquizofrenia entre a gestão dos canais todos. A RTP não é só a RTP1 e a RTP2, é um conjunto de canais de televisão e de rádio, e existe alguma esquizofrenia ainda na definição de setores que eles devem tocar. Parece-me que isso é claro. Não penso que isso cause grande polémica, mas claramente a RTP precisa ter uma melhor definição para ser melhor compreendida pelo público e pelos stakeholders do mercado. Uhum. Mas, por exemplo, como é que vê atualmente o segundo canal? Não gosto muito de falar dos sítios por onde já passei e onde fui feliz, portanto não vou entrar por aí. Acho que a Teresa Paixão, que aliás trabalhou comigo quando eu estive no segundo canal, na 2, está a fazer o seu melhor com os dados que tem. Alterou-se um pouco a matriz de como as coisas eram, portanto não... Mas tem a ver com isso, eu acho que há falta de definição. Já houve uma definição mais clara do que era o papel de cada um dos canais, do grupo inteiro, do que há hoje em dia. Uhum. Muito bem. Então, também lhe perguntava, do lado das agências de meios, que mudanças é que houve com esta questão da entrada do consumo indiferido na avaliação das audiências? E até pensando um pouco numa questão que houve recentemente, que foi, por exemplo, a SIC Notícias a reivindicar a liderança no cabo, quando na realidade era só o consumo de televisão em direto, mas segundo estes critérios de juntar o consumo de televisão em direto e diferido, no mês de março, quem ficou à frente foi o canal Hollywood. Sim. Acaba por ter maior relevância no cabo do que noutra coisa qualquer, não é? O consumo em diferido acaba por ser mais... a medição do consumo em diferido, tanto quanto é possível ver neste momento, porque ainda temos pouco tempo dessa experiência. Isto começou no princípio de março, portanto estamos com um mês e meio, não é muito significativo ainda. Percebe-se que o consumo indiferido atinge mais canais do universo da Pay TV do que canais do universo da generalista.
há uma pequena incidência, sobretudo em prime time, entre quem vê uma novela em direto e depois vai ver outra em diferido, por exemplo, para dar um caso concreto, ou entre alguém que está a ver o futebol em direto e depois alguém vai ver a novela que passava noutro canal no mesmo horário do futebol. Portanto, há fenómenos destes, mas não são verdadeiramente significativos. Claro que isto produz alguma variação dos ratings e, portanto, isso tem um impacto comercial. Mas ainda é cedo para determinar o peso verdadeiro desse impacto. Já no cabo, e sobretudo nos canais que têm a ver com séries ou com filmes, e esse exemplo do Hollywood é claramente isso, muitas vezes, por qualquer razão, eu estou a ver outra coisa qualquer, mas queria estar a ver um filme que passa naquele canal à mesma hora e, portanto, vou acabar por o ver gravado em diferido. E isso passa-se muito nos canais cuja tipologia de conteúdos tem a ver com possibilidade de repetição sem que haja nenhuma perda substancial. Portanto, o que se aplica aos filmes e às séries. Portanto, acaba por ser esse tipo de canais os mais interessados. Os mais beneficiados em relação ao diferido. Como quer dizer, hoje em dia sabe-se, mete-se, mas toda a gente intuía isto. Acha que este ano vai haver um crescimento real no investimento de publicidade nos canais generalistas? Não está a haver até agora. Portanto, isso não está a acontecer, pelo menos de uma forma clara. Ainda não há números certos do primeiro trimestre, mas a realidade do mercado ainda não mostra isso. Vamos ver como é que... houve aqui alguns fatores conjunturais. O mês de janeiro foi relativamente fraco, em termos gerais. O mês de fevereiro foi melhor. Ainda não sabemos os números de março, né, no momento em que estamos a gravar. Vamos ver como é que fica o mês de março. Eu diria que neste momento não há um crescimento significativo na área dos canais da FTA, da televisão, portanto, canais generalistas. Há algum crescimento no cabo, o que também tem a ver com o peso progressivo. O conjunto de canais de cabo lidera o mercado há vários meses, portanto, tem um share de mercado acima de qualquer um dos canais generalistas. Por exemplo, no cabo, pode dar-nos um pouco qual é que é o impacto deste protagonismo que, por exemplo, está a ter a CMTV? Aí também é cedo, porque a CMTV começou a distribuir em conjunto em duas plataformas, em vez de estar só na Mel. Está na Mel e na Nós hoje em dia, há 2 meses e meio. Mas tem uma posição relevante. A CMTV passou claramente a disputar a liderança, está quase permanentemente, desde que passou às duas plataformas, está no top 3, top 4 dos canais. Portanto, claramente está a merecer atenção. Há semanas e momentos da semana em que é número 1. Portanto, claramente é um canal que vale a pena seguir com atenção, cuja evolução de resultados vale a pena seguir com atenção. Mas do lado dos anunciantes é um canal interessante, tendo em conta, se calhar, o perfil um pouco mais popular ou às vezes algum tipo de abordagem? Produtos, depende dos alvos que se queiram atingir. Todos os canais são interessantes dependendo dos alvos que se querem utilizar. Cada produto tem o seu objetivo de atingir determinado grupo de consumidores. Com certeza que o CMTV, como a SIC Notícias, como a TVI 24, têm alvos diferentes e é uma questão de encontrar o produto certo para cada canal. Muito bem, só mesmo para terminar, se calhar pedia-lhe um pouco esta visão do mercado para este ano. Pelo que percebi, o primeiro trimestre terá sido estável. Ou seja, que não houve grandes crescimentos. Mas é possível fazer algum tipo de previsão para o que poderá acontecer ao longo deste ano? É muito difícil. É muito difícil neste momento ainda ter a certeza. Nós chegámos no ano passado, em 2015, nós chegámos ao fim do primeiro semestre com um crescimento sensível. Andava perto dos 9% em termos reais. E acabámos o ano nos 3 ponto qualquer coisa. Portanto, ali o segundo semestre, por uma série de razões, instabilidade política, falta de decisões na área da economia, etc., acabou por prejudicar o investimento publicitário durante o segundo semestre e ele caiu. Em termos objetivos, comparando com o primeiro semestre, ele caiu e caiu bastante. Este primeiro semestre está a correr bem. Nós temos até ao fim do primeiro semestre alguns pontos que podem ser motivos de alguma animação, mas também notamos que o perfil dos principais anunciantes está muito diferente do que era há uns anos atrás. Nós temos
nos 10 maiores anunciantes, enfim, do que se conhece das medições já feitas este ano, nós não temos um único banco. Situação que não existia nem no ano passado, nem há 2 anos. Enfim, então muito para trás. A banca era um setor importante do investimento publicitário. Temos uma única empresa de telecomunicações nos 10 maiores investidores, que é nós. Portanto, há aqui, e normalmente tínhamos pelo menos 2 das 3, considerando que as outras são a Mel, PT e a Vodafone. Portanto, há aqui uma alteração substancial. Mesmo a própria grande distribuição costumava ter uma presença maior do que aquela que tem hoje em dia. Hoje em dia tem um modelo e tem um Intermarché bastante atrás. Mas, por exemplo, o Pingo Doce já não está tão próximo. O mercado mudou de uma forma substancial, o comportamento dos anunciantes, o investimento dos anunciantes está de outra forma. Portanto, e são tendências para se manter? Enquanto a situação não se alterar, penso que são tendências para se manter. Manuel Falcão, muito obrigado por esta entrevista. Quanto a nós, voltamos em breve com mais um protagonista Meios e Publicidade. Até lá.